Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua no livro de Êxodo, capítulo 1, e agora estaremos lendo o versículo 22, apenas um versículo desse capítulo, que faz o fechamento do mesmo, que nos diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Queridos, nós vamos dar ênfase aqui na parte B deste versículo, que faz menção da palavra rio. É interessante nós analisarmos que aqui se tem mais uma astúcia do próprio Faraó para barrar o crescimento do povo de Deus. Já falamos anteriormente sobre o plano satânico dele para diminuir a potencialidade dos israelitas. Primeiro, forçá-los a trabalho até que adoecessem, não tendo mais força física, energia para seguirem avante. Então, ele fez esse primeiro projeto, não deu certo. O segundo projeto é que ele dá ordem às parteiras para que elas matassem aos meninos que nascessem e conservasse com vida as meninas. Mas duas parteiras, pelo temor de Deus, não seguiram essa ordem do próprio rei Faraó. O interessante, queridos, é que se essas mulheres fossem egípcias, como muitos realmente afirmam, e eu particularmente creio assim, porque elas eram egípcias colocadas por Faraó, que Faraó não ia colocar mulheres hebreias para fiscalizar ou vigiar aquelas que de fato fossem judias. Faraó não ia fazer isso. Então, ele usa mulheres egípcias sobre as hebreias. Então, elas eram parteiras sobre as hebreias. E essas mulheres não obedeceram à lei, à ordem, o decreto do próprio Faraó. Antes, elas preservavam com vida os meninos. É assim que nós entendemos. E agora, mais uma vez, vem a terceira ordem para acabar com o crescimento do povo de Deus. Essa ordem era para que agora todos os meninos que nascessem da parte dos hebreus fossem lançados no rio Nilo. Mas as meninas deveriam ser preservadas, ou seja, elas deveriam ter a vida guardada. É isso que o próprio Faraó ordena. Nós podemos analisar que foram essas estratégias que o Faraó usou para acabar com o povo de Deus. Nós temos aqui essa ordem próprio rei para que os que nascessem meninos fossem lançados no rio. Essa sentença ela era usada, como lemos no Código de Hammurabi, para crimes hediondos que o próprio código determinava. Mas quanto a essas crianças, elas não tinham praticado crime algum. Então não haveria motivo para elas serem lançadas no rio Nilo. No tocante à palavra Nilo, diversos estudiosos afirmam que essa palavra era emprestada para a língua do Egito. Não somente esta, mas você vai ler como, por exemplo, a palavra junco e a palavra rã. Elas são palavras emprestadas para os egípcios. Na prática desse método de execução por afogamento, como já falamos, ele também era praticado na Babilônia, no Egito e em outras culturas. Elas vinham como medidas punitivas para o transgressor. Os povos de Israel também usavam a prática do apedrejamento para quem não obedecesse à lei de Deus. Por exemplo, quando nós lemos a palavra do Senhor em Josué, no capítulo 7, versículo 25, veja o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto. E disse Josué: porque nos turbastes, o Senhor te turbará a ti este dia.
e todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Então você tem aqui a sentença sobre Acã, porque não obedeceu à ordem de Deus, tomando das coisas amaldiçoadas de Jericó. E aí ele é apedrejado, é uma medida judicial, é uma sentença, devido ao seu pecado cometido. Então perceba que cada cultura, cada povo tinha a sua forma de fazer o seu julgamento. E aí o afogamento era praticado tanto na Babilônia como também no Egito. Já Israel, para crimes religiosos, eles usavam a sentença através do apedrejamento. Você pode observar que isso acontece também com Estevão, lá em Atos capítulo 7. Entendemos que Faraó dá uma ordem sem qualquer sentido. Por que sem sentido? Porque essas crianças, elas não haviam cometido pecado algum, crime algum. Então, por que elas deveriam ser lançadas no rio? Elas não tinham de que ser acusadas. Elas não tinham cometido falha alguma. O Faraó toma essa medida tão somente para manter o seu capricho e o seu medo por causa do crescimento do povo hebreu. Ele age tão somente por isso. Não havia pecado algum nessas crianças, mas ele toma essa medida horrível, dramática, funesta, diabólica, porque ele não suporta ver o crescimento dos estrangeiros ali na terra do Egito. Medo de perder o poder, medo de que o povo de Deus se levantasse contra ele, por isso ele toma essa medida. Não se sabe ao certo na prática sobre o lançamento de alguma criança no rio, mas o que se tem na Bíblia é que uma família ousou não obedecer à medida infernal dita por Faraó, que foi a família de Moisés. Arão e Joquebede, eles optaram por não obedecer a Faraó, mas decidiram preservar com vida aquela criança Moisés. Veja o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, no versículo 23. A palavra do Senhor fala assim para nós. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses. Olha aí, pela fé, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, essa ousadia, esse desafio de Arão e Joquebede é porque esses pais tinham temor de Deus. Então, eles quebraram a ordem do rei por meio da fé. Mais uma vez, Faraó ordena que apenas se lancem no rio os meninos. As meninas deveriam ser conservadas com vida. Posteriormente, ele queria usar essas meninas, como já falei, como prostitutas, como escravas. Note que sempre pessoas se levantaram contra os judeus. Isso não era apenas por questões raciais, políticas, mas por trás de tudo isso estava o interesse de Satanás, que visava destruir essa nação para que o projeto de Deus não se concretizasse, ou seja, a vinda de Jesus à terra. No Novo Testamento, mais uma vez vemos que a atitude de matar crianças vai se repetir através de Herodes, outro rei cruel, sem caráter, sem escrúpulo. Ele, temendo perder o seu poder, ele ordena que todas as crianças de Belém sejam mortas. Está em Mateus 2,16. Mas Deus protegeu seu Filho Jesus Cristo. Uma coisa podemos dizer: os inimigos do povo de Deus têm feito de tudo para lhe deter, mas não conseguem, pois quem dirige o seu povo é o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guarde para todo sempre. Amém.